Saudações para você, humano, e bem-vindo de volta ao canal para a parte 2 das origens do futebol. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, ou no final do vídeo, ou nos cards aqui em cima, não sei ainda, a futura eu, editora, decidirá onde colocar tudo isso, o link para a parte 1, que está bem completinha, então vai lá dar uma conferida. Mas se você já assistiu a parte 1, vai deixando aquele like e simbora conferir comigo a conclusão de quem inventou o futebol, origens do esporte da Copa do Mundo até os dias de hoje. Regras antigas e atualizações. Cartão vermelho, tiro de meta, pênalti. Quando surgiram as regras do futebol que existem hoje? Felizmente, costumes como o de oferecer a vida dos perdedores aos deuses astecas ou vale tudo em inglês para pegar a bola não existem mais, não é mesmo? Como dito anteriormente, foi em 1863 que o primeiro regulamento oficial do futebol moderno surgiu com a criação da Football Association. A partir de então, mais e mais regras foram moldando o esporte como o conhecemos atualmente, como o surgimento do impedimento e de uniformes, por exemplo. Em 1868 surgiram os árbitros, mas estes não tinham tanta autoridade ainda. Ficavam fora de campo e as decisões importantes eram tomadas junto com os capitães de times, que arbitravam até então. E só em 1890 que a função deles foi regulamentada. Em 1871, os árbitros, um para cada campo, poderiam tomar decisões se os capitães não entrassem em acordo. Nesse ano também apareceram os goleiros e ficou permitido que apenas eles poderiam tocar a bola com as mãos, e essa ação só foi limitada à grande área um ano depois, quando também surgiram os escanteios. 2 anos depois, em 1874, a mudança de campo deixou de ser feita a cada gol para ser feita apenas após o intervalo, como acontece até hoje. E só no final de 1886, as 13 regras mais básicas do futebol, que hoje são 18 no total, se tornaram responsabilidade da International Football Association Board, a IFAB, integrada pelas federações pioneiras do esporte, Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia, e depois pela FIFA também, criada em 1904. Em 1891, surgiram os emocionantes pênaltis e a adição de mais 2 árbitros assistentes aos 2 anteriores. No ano seguinte, os acréscimos também foram adicionados ao regulamento. Em 1895, a lateral passa a ser do time oponente, em vez de ser de quem pegasse a bola primeiro, como era antes. Em 1909, o goleiro passa a exercer sua função efetivamente, e em 1912 se torna obrigatório o uso de roupa específica para diferenciá-lo dos demais jogadores. E foi só em 1924 que os gols de escanteio se tornaram válidos, e um ano depois, a regra do impedimento mudou de 3 para 2 jogadores entre o receptor do passe e o gol. E as substituições? Até 1958, elas não existiam, e a partir desse ano só era permitida uma substituição em caso de lesão. Já os famosos cartões amarelo e vermelho foram inspirados nos semáforos e criados pelo chefe de arbitragem Ken Aston, marcando assim a Copa de 1970, ano em que os pênaltis passaram a ser usados para desempatar jogos decisivos, e fazer 2 substituições por qualquer motivo se tornou possível. Mas então, como os jogos empatados eram decididos antes disso? Bem, antes dos pênaltis valia até cara ou coroa. Após a lendária Copa de 1992, onde a vantagem dos goleiros de pegar a bola recuada de seus companheiros com a mão foi descaradamente usada pelos times que estavam ganhando para matar o tempo, ela foi então revogada. E no ano seguinte também temos o surgimento do polêmico Gol de Ouro, que marcava o fim da partida e a vitória do time que fizesse o primeiro gol durante a prorrogação, regra que durou até 2004 apenas. E em 1995, mais uma substituição foi permitida, formando 3 ao total. E a bola? Entrou ou não entrou? Bom,
Em 2012, com a ajuda da tecnologia, temos a utilização de bolas com microchip, capazes de sinalizar se o objeto passou realmente da linha do gol ou não, mas tal tecnologia é restrita aos jogos da FIFA. E com o avanço tecnológico, também temos o surgimento do árbitro de vídeo, o VAR, em 2016, que é motivo de polêmica até os dias de hoje. 2 anos depois, temos a aprovação de uma 4ª substituição, que só pode ser feita durante a prorrogação e, por fim, a partir de 2020, temos a oficialização de 5 substituições, que devem ocorrer em 3 pausas, e o intervalo não conta. Futebol feminino. O envolvimento de mulheres no futebol não é nada recente, como muitos podem pensar. Certas fontes citam que mulheres estavam algumas vezes envolvidas nas partidas de Tsu-Chu da China antiga, além de também participarem do Medieval Mob Football europeu, apesar da dominância masculina. Na década de 1890, existiam alguns clubes femininos na Inglaterra e suas partidas, inclusive, atraíam uma grande audiência. Na realidade, há fontes que citam que o futebol feminino do Reino Unido poderia ter sido muito mais popular se não fossem os cerceamentos das FAs às associações de futebol. Durante a Primeira Guerra Mundial, com o envio dos homens às trincheiras, as mulheres europeias saíram do papel de domésticas para trabalhar nas fábricas ao redor dos países. Muitas atuavam nas indústrias de armamento, mexendo com maquinarias pesadas e produtos químicos nocivos. Em meio à nova ambientação hostil, de maneira até um pouco similar ao que ocorreu com os homens no século XIX, o esporte começou a ser incentivado nas fábricas durante as pausas do trabalho. Assim, as indústrias passaram a montar seus próprios times femininos, sendo o Dick Kerr's Ladies FC o time mais popular. Fundado em 1917 na Inglaterra, o clube levava o nome da fábrica de munições onde as jogadoras trabalhavam, a Dick Kerr's & Co., e atraiu milhares de espectadores à sua primeira partida. Na época, o conceito de mulheres jogando futebol foi tido como uma novidade saudável, e como outros times femininos daquele período, o Dick Kerr's Ladies arrecadava dinheiro para a caridade e para o esforço da guerra. No entanto, a popularidade do time foi tamanha que ajudou a estabelecer o futebol feminino como um esporte real e legítimo por si só. Em 1920, ocorreu a primeira partida feminina internacional, com o Dick Kerr's Ladies contra um rival francês. Também em 1920, no jogo entre o Dick Kerr's Ladies e o St. Helens Ladies, foi estimado um público de incríveis 53 mil torcedores dentro do estádio e alguns milhares restantes do lado de fora. Olhem só, as mulheres estavam com tudo. Com isso, você pode se perguntar, mas se as pessoas pareciam aceitar o futebol das mulheres tão bem, por que até os anos 2000 a gente não ouvia falar muito de futebol feminino? Pois então, minha gente, aí temos um papel de destaque para o ego ferido de muitos homens no pós-guerra. Por motivos na verdade não há motivos que justifiquem isso, com o fim da Primeira Guerra Mundial e a volta dos homens para casa, em 1921, a Associação de Futebol Inglesa tratou de banir, isso mesmo, banir, a prática do futebol feminino nos territórios oficiais da associação, com a desculpa machista do esporte não ser adequado para as mulheres, não devendo assim ser encorajado. O que dizer sobre isso, não é mesmo? Fica claro que tal banimento ocorreu em virtude do preconceito e também do receio, segundo muitas pessoas, por parte do alto escalão do esporte que o futebol masculino fosse de alguma forma ofuscado pelas mulheres, tendo em vista que estas cresciam cada vez mais em popularidade. Além disso, razões políticas também podem ter incentivado o banimento, pois alguns times femininos, como o próprio Dick Kerr's Ladies, além da arrecadação de fundos para a caridade, também se envolveram em causas de esquerda, como a arrecadação de dinheiro contra cortes salariais de mineiros em 1921. O futebol feminino até perdurou não oficialmente na Inglaterra depois disso. Contudo, sem os investimentos e a visibilidade de antes, o dano já havia sido feito. Somente 48 anos depois, em 1969, que a Women's Football Association inglesa conseguiu ser formada.
Ao redor do mundo, o futebol feminino também tinha seus apoiadores. Itália e México sediaram em 1970 e em 1971, respectivamente, uma Copa do Mundo de futebol feminino não oficial. A Copa do México, em especial, ocorreu no ano seguinte ao torneio mundial masculino, também no México, então muito da infraestrutura para o evento pôde ser aproveitado. A competição feminina foi apoiada por grandes patrocinadores e transmitida na TV, tendo até uma mascote, que foi estampada em várias mercadorias vendidas na época, e excedeu as expectativas, resultando num enorme sucesso. Estima-se que 110 mil torcedores viram a Dinamarca ser consagrada campeã na grande final. Entretanto, foi somente em 1991 que a primeira FIFA Women's World Cup, a Copa do Mundo Feminina, foi oficialmente disputada na China, com a participação de 12 países. De acordo com informações da própria FIFA, 6 mulheres estavam entre o conjunto de árbitros e árbitros assistentes naquele Mundial, sendo a brasileira Cláudia de Vasconcelos a primeira a apitar oficialmente uma partida pela FIFA. Ela atuou durante a disputa de terceiro lugar. Desde então, o torneio se dá de 4 em 4 anos, assim como na versão masculina. Na última década, o futebol feminino vem experimentando uma profissionalização crescente, especialmente pela instauração de iniciativas de base, com financiamentos obrigatórios decretados pela FIFA a partir de 2016. Assim, há uma elevação na qualidade e no padrão das jogadoras, além de um maior incentivo à prática de futebol. As coberturas pelas mídias se mostram também muito relevantes, contribuindo ainda mais para a popularização da categoria feminina, que sim, ainda enfrenta muitos desafios vindo de anos de desigualdade, mas que com muita garra conquista seu espaço a cada dia. Copas do Mundo, curiosidades. Eis aqui algumas curiosidades das Copas do Mundo. Primeiro, em relação à FIFA World Cup, a Copa masculina. Das 22 edições da Copa até agora, 2022, somente países dos continentes europeu e sul-americano ganharam. Na verdade, foram apenas 8 países: o Uruguai, que ganhou 2 vezes, Itália, que ganhou 4 vezes, a Alemanha, que também ganhou 4 vezes, Brasil, que ganhou 5 vezes, Inglaterra, que ganhou 1 vez, Argentina, que com a Copa de 2022 conseguiu seu tricampeonato, França, que ganhou 2 vezes, e Espanha, que ganhou 1 vez só. Os europeus foram finalistas em quase todas as edições, ficando de fora apenas em 2 delas, na estreia de 1930 e em 1950. Em ambas as Copas, os finalistas foram países da América do Sul, e o campeão foi o Uruguai. Coincidência? Acho que não! O Brasil sediou a primeira Copa em 1950, perdendo para o Uruguai na grande final. Esse jogo tem o recorde de maior público das Copas do Mundo, com mais de 173 mil pessoas no Maracanã. De acordo com outras fontes, esse número, na verdade, seria maior, chegando a quase 200 mil pessoas. De maneira geral, jogos envolvendo ou o Brasil ou a Argentina geralmente apresentam o maior número de espectadores durante todas as edições. Na Copa de 1950, a Índia, que conseguiu se qualificar, não disputou o Mundial pelos indianos não poderem jogar descalços. What? Cada um com seu cada um. What the fuck? O jogador que participou de mais títulos por sua seleção na história das Copas foi o nosso Pelé, que faleceu agora em 2022, ganhando em 3 anos, 1958, com a primeira vitória do Brasil, 1962 e 1970. Já o jogador com mais gols marcados em Copas é o alemão Miroslav Klose, com 16 gols. Ele marcou 5 gols na edição de 2002, 5 na de 2006,
4 em 2010 e 2 em 2014, quando a Alemanha foi tetracampeã, passando assim Ronaldo o Fenômeno. Em 1958, o francês Just Fontaine marcou 13 gols. O maluco é brabo. Se tornando o jogador com mais saldos de gols numa mesma Copa, recorde que dura até hoje. Na disputa de 1966, na Inglaterra, o troféu dos campeões foi roubado e ficou desaparecido por 6 dias até ser encontrado por um doguinho chamado Pickles em um passeio com seu dono. Que loucura! Aliás, a seleção que ganha a Copa hoje em dia pode celebrar à vontade com o troféu depois da vitória. Porém, os vencedores não levam a taça para casa, apenas uma réplica dela. A maior goleada já sofrida em Copas foi no ano de 1982, no jogo de Hungria contra El Salvador. A Hungria atropelou o oponente, fazendo 10-1. E você aí triste com a derrota de 7-1 pela Alemanha. Podia ser muito pior, gente. O ano de 2002 foi a primeira e única vez até então em que o torneio teve 2 anfitriões, no caso, a Coreia do Sul e o Japão. O Brasil é o único país a participar de todas as edições desde o início, além de ter a seleção com mais títulos mundiais, enquanto a Alemanha é o país com mais vice-campeonatos. A Argentina e a Alemanha são os países que mais se enfrentaram nas finais de Copa. A primeira vez foi em 1986 e resultou na vitória de Los Hermanos Argentinos. A segunda, em 1990, logo na Copa seguinte, teve vitória alemã. O último confronto, muitos devem lembrar, foi no Mundial de 2014, vencido também pela Alemanha. O Mundial do Catar de 2022 contou com o primeiro estádio desmontável da história das Copas, o Estádio 974, que leva esse nome pois foi construído com 974 containers. Legal, né? E vocês, acompanharam a Copa do Catar de 2022? Acharam que o título foi bem merecido pela Argentina? Coloque aqui nos comentários! Em relação à FIFA Women's World Cup, a Copa Feminina. Primeiro, sabiam que o troféu é diferente? Digo, o troféu recebido pelas mulheres e o troféu recebido pelos homens é diferente? Eu não sabia, eu achava que era o mesmo troféu. Particularmente, eu não gostei muito desse troféu feminino, eu achei ele muito xoxo, com essa bolinha e essa espiralzinha só. Ai, que coisa Xoxa, capenga. FIFA, faz alguma coisa melhor, pelo amor de Deus. Mas enfim, voltando. Com 8 edições até agora, a primeira Copa, em 1991, foi levada pelas estadunidenses. Aliás, diferente do que ocorre no masculino, que não possui nenhum título, o futebol feminino dos Estados Unidos é tetracampeão mundial, ganhando, além da primeira, as edições de 1999, 2015 e a última de 2019. Além disso, os Estados Unidos são o único país que terminou todas as Copas femininas entre os 3 primeiros colocados. Tá bom ou quer mais? A Alemanha possui 2 títulos, um em 2003 e o outro em 2007, enquanto Noruega e Japão, sim, Japão, possuem um título cada, o da Noruega em 1995 e o do Japão em 2011. Apesar de termos boas jogadoras, o mais longe que a seleção brasileira feminina chegou foi em 2007, na disputa contra a Alemanha na grande final, na qual infelizmente terminamos em segundo lugar. Já em 1999, ficamos com o terceiro. O tempo dos jogos no torneio de 1991 era de 80 minutos, 10 minutos a menos que na versão masculina, mas isso foi ajustado para os 90 minutos padrões na Copa seguinte. Ainda bem, né? Em 1991 também, a estadunidense Michelle Akers foi a jogadora com mais gols marcados em um único Mundial feminino, 10 no total, recorde que permanece até hoje para a categoria. Quanto à maior quantidade de gols em diferentes edições do Mundial, a nossa Marta é a maior artilheira. Ela marcou 3 gols em 2003, 7 em 2007, 4 em 2011, 1 em 2015
e em 2019 quebrou o recorde de Klose como o maior artilheiro das Copas, olhem só, ao marcar 2 gols, tendo um total de 17 gols em 19 jogos. Já quem ganha como maior participante das Copas do Mundo da FIFA no geral é outra compatriota, a Formiga, com 7 aparições, de 1995 até 2019. A maior goleada do futebol feminino ocorreu em 2019, num jogo entre Estados Unidos e Tailândia. 13-0 para as estadunidenses, sendo o maior recorde de todas as versões do Mundial. 2019 também foi o Mundial Feminino mais assistido em todas as plataformas, com um incrível recorde de 1,12 bilhões de espectadores, com a final entre Estados Unidos e Holanda apresentando a maior audiência de uma partida feminina na história das Copas. E como última curiosidade, temos que, em 2023, a Copa do Mundo Feminina será realizada pela primeira vez em 2 países, Austrália e Nova Zelândia. Eu com certeza vou acompanhar e torcer pelas nossas meninas. E vocês? Bem, humanos, essa foi finalmente a conclusão da história da invenção do futebol e da Copa do Mundo até hoje. Os vídeos desse tema deram muito, mas muito trabalho para fazer. Vocês não têm noção. Parecia que todas as divindades conspiracionais estavam ativas no meu computador enquanto eu montava tudo isso para poder postar aqui. Mas, enfim, eu gostei muito de trazer esse tema para o canal, aprendi várias coisas legais sobre o futebol e espero que vocês também tenham gostado de saber esse rolê todo. Então comentem aqui embaixo os fatos mais curiosos que vocês acharam dessa história inteira. Se vocês gostaram desse vídeo e desse tema, deem aquele joinha para ajudar o canal a crescer e a trazer mais novidades. Compartilhem esse vídeo com seu amigo que gosta de futebol ou com aquele coleguinha que de cultura mesmo só tem as bactérias do próprio corpo. Se inscreva no canal para mais curiosidades úteis ou inúteis que não mataram o gato e que com certeza não matarão você também. Obrigada, de nada!